Bom dia, meus amigos e seguidores do Neuromarketing Cast. Gente, falei para vocês que ia trazer aqui só empresários de renome, selecionadíssimos. E hoje eu tô com um convidado aqui, gente, ilustre convidado. Daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês e vou já iniciar com a frase que ele escolheu para o início desse nosso episódio. Olha lá essa frase, gente, que impactante. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência de uma boa preparação. Você que é empreendedor, você que é empresário, que está iniciando agora no mundo dos negócios, já compartilhe esse podcast de hoje, porque nós teremos insights incríveis aqui, gente. E já para falar para vocês também, olha o livro que foi escolhido pelo nosso convidado de hoje, para a gente trazer os insights para vocês. O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro, gente, quem segue aí o Paulo Vieira, que é PhD, tem aí inúmeras conquistas e realizações na área de desenvolvimento pessoal e profissional, sabe o quanto esse livro traz insights importantíssimos. E vamos falar de muitas coisas do livro aqui hoje no podcast. Hoje eu vou apresentar para vocês, sem mais delongas, o nosso convidado, Reinaldo Luckmann. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Karina. Obrigado pela oportunidade. Eu estou muito contente aí de compartilhar com você, com o seu público, ideias, porque empreendedor é que move esse país e o mundo. Com certeza, com certeza. E, Reinaldo, fala um pouquinho pra gente, já se apresentando aí pro pessoal que está em casa, o pessoal também do YouTube. Quem é você, o que você faz e como você ajuda as pessoas hoje? Perfeito. Olha só, de formação, eu sou programador, me considero programador, ainda programo, eu sou da área de computação. Exatamente. Essa vocês não sabiam, né? Exatamente. Então, eu comecei a carreira a abrir uma empresa de desenvolvimento de software em 2003. E uma coisa interessante que eu posso falar é que durante um período eu falei, poxa, a abertura da minha empresa foi uma coisa que foi incidental. E eu não lembrava de algumas características da minha infância de empreendedorismo, porque o meu orientador do mestrado chegou e falou, Reinaldo, tem um projeto para você, só que você vai ter que abrir uma empresa. Eu falei, não, pode tocar que eu abro a empresa. E aí eu me identifiquei muito com a visão empreendedora. Eu lembrei que quando eu era criança, eu tinha 6, 7 anos, eu já fazia aquelas pulseirinhas de nome com manteiga para vender. E aí eu comecei a lembrar, poxa, eu tinha o espírito empreendedor. A coisa foi... você vai crescendo, depende do contexto da sua família, você vai escutando algumas coisas assim, não... busca segurança, e essas coisas... Estabilidade. Na realidade, nunca foi minha praia. Nunca foi minha praia, porque quando você analisa, o empreendedor tem muito mais controle de variável do que quando você está numa carreira. Certo? Bom, dito isso, eu abro minha empresa de desenvolvimento de software em 2003, perdão. Já tinha trabalhado como analista de sistemas e numa cervejaria e em outras empresas. E a partir disso, eu começo a desenvolver software sob demanda. Em 2008, o software sob demanda, vou falar algumas coisas técnicas, o pessoal de TI vai entender. A minha linguagem de trabalho era Java. Às vezes o leigo sabe do que já escutou. É uma linguagem super parruda para desenvolvimento de sistema de média para larga escala. E em 2008 e 2009 surge o iPhone. 2008 o iPhone é lançado, em 2009 eu já começo a prestar serviço de desenvolvimento para empresas de aplicativos para iPhone e iPad. Nossa, isso vai até 2015, e a partir daí, em 2015, eu abro uma startup para desenvolvimento de QI. Tem uma pesquisa da Universidade de Berna que tem uma correlação forte, porque até então toda a teoria mostrava que se você nascesse com QI, você ia ter que meio que se conformar com ele e desenvolver outras habilidades, porque não tinha como aumentar a sua inteligência lógico-matemático-verbal. E essa pesquisa da Universidade de Berna, essa pesquisadora mostrou que se você treinasse num determinado estilo de software, existiria a transferência. O cérebro humano ele é capaz de ser bom em tudo que ele faz. Você treina, e ele fica muito bom naquilo. A transferência é um pouquinho diferente. Você fica bom numa coisa e você consegue resolver problemas em outra. Isso é QI. Quanto mais alto o QI, mais chance de transferência você tem. Você tem chance de executar e resolver um problema mais rápido e melhor. Isso é uma tendência.
E com essa pesquisa, ela viu que era possível aumentar o QI das pessoas em uma escala de 5, 10 a 15 pontos, que é absurdo, porque não é linear, é exponencial a escala. Quando você pega uma pessoa de QI 110, que é normal, e vai para, por exemplo, 125, que é muito inteligente, tem uma boa diferença aí. E é possível, a partir disso, desenvolver. E eu implementei esse software e coloquei no mercado. Foi quando entrou um convite para eu conhecer o BNI em 2018. Final de 2017. E aí eu vi o BNI e falei, cara, eu me apaixonei pela coisa. Falei, eu sempre ajudei pessoas, fiz sempre questão, eu sou professor do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos, há 19 anos, convidado, porque convidado você pode ter outras atividades, eu não sou dedicação exclusiva. E eu sempre ajudei, por exemplo, levando, eu preciso de um estagiário, me indica aqui, tô esse contrato, eu sempre fiz isso. Eu era um membro do BNI sem saber que o BNI existia. Sim. E sendo de uma profissão que valoriza processo, porque desenvolver software é análise de processo, implementar e te dar um retorno, cálculo de ROI. O software executou o processo mais eficiente em que era manual, e eu vi a ajuda sistematizada. Aquilo me apaixonou. Eu, com 2 meses de BNI, falei assim, olha, eu quero ser diretor executivo, principalmente porque eu soube que a última região do estado de São Paulo que não tinha BNI é o Oeste Paulista, onde eu nasci. Eu nasci em Assis, eu sou assisense, e mudei para São Carlos quando eu tinha uns 23 para 24 anos. Hoje estou com 50. O coração estava no Oeste Paulista. Exatamente. Eu falei, poxa, esse negócio é para mim. É a minha janela. E aí se tornou um grande objetivo. Cumpri todas as metas e me tornei diretor executivo do BNI Oeste Paulista, uma organização que eu sou muito grato, porque, assim como você sabe muito bem, você é uma pessoa orientada a desenvolvimento. Com certeza. O BNI é uma organização que traz isso pra gente. O BNI nunca te deixa na área de conforto, sempre tem alguma coisa que vai uma meta, um objetivo. Falar em público, alguma coisa você vai se sentir desconfortável, que é o desconforto do crescimento. Então, mas acima de tudo, o BNI me fez conhecer pessoas maravilhosas. Eu tô aqui hoje. Muito obrigada, Reinaldo. Gente, olha que relato, olha que história. Você que é empreendedor aí, fala, esse negócio de transição de carreira, tem muita gente que me pergunta disso também, né, Reinaldo? Certo. Até porque eu acredito que você saiba que eu vim da advocacia, acho que a gente conversou. Perfeito, sim. E aí fala assim, nossa, Karina, você resolveu empreender e abandonou. Não é uma questão de abandonar. O conhecimento é útil para mim até hoje. Nós usamos, obviamente, né? O direito é uma área muito vasta. Porém, me dedicar ao empreendedorismo, como o Reinaldo acabou de falar aqui, é algo que desperta uma paixão em você, de ajudar pessoas através do seu trabalho, não que o direito não faça isso, mas através do empreendedorismo eu vi mais assertividade. Eu conseguiria focar mais no que eu queria fazer pelas pessoas para ajudá-las de uma maneira mais efetiva. E, inclusive, até o livro, vou já trazer um insight aqui, eu e o Reinaldo estávamos falando disso aqui nos bastidores, esse livro tem muito insight, gente, tem que selecionar, porque o livro é pequenininho, eu trouxe essa versão, a sua versão é essa também? É essa mesmo. Eu fui no método CIS, do Paulo Vieira, e lá eles estavam vendendo, você chegou a fazer o método CIS também? O método CIS. E eles estavam vendendo esse livro, e eu falei, caramba, todo mundo falando, não, poder da autorização, eu falei, como que eu não li esse livro ainda? Eu preciso ler. E, gente, se você não leu, você também precisa ler, já coloca aí no seu carrinho da Amazon. Olha só o primeiro insight que a gente vai trazer no podcast hoje. O que você fala reforça a sua mentalidade. Então, vou pedir para o Reinaldo aqui comentar um pouquinho com a gente, Reinaldo, sobre esse negócio do falar, verbalizar algo, positivo ou negativo, e o que isso gera nos nossos neurotransmissores cerebrais, que sinapses gerariam no seu cérebro, para que a gente falando aqui, trazendo até um pouco da neurociência, vocês sabem que eu gosto desse assunto. Mas como que isso reflete os meus comportamentos, as minhas decisões, refletem os meus resultados? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha só, você como frequentou também o método CIS, foi um treinamento que valeu muito a pena, e o falar, o comunicar, na realidade, é só o verbalizar, vamos dizer assim, né? A onda sonora é só você colocar para fora alguma coisa que já está internalizada em você. Exatamente. No geral, na grande maioria das vezes, são crenças. E a grande questão, como você sabe, crença é uma profecia autorrealizável. Sim. O que você fala, no geral, vai indicar o que você acredita. E a tua visão de mundo vai determinar o seu destino. Isso é certo.
Então, quando você começa, acho que você já teve uma situação que você foi num grupo de empresários, e aqui eu não estou me referindo ao Beni, porque a mentalidade é diferente, mas você vai num outro grupo de empresários assim, e as pessoas só começam a falar dos problemas. Só dos problemas. Tá fraco lá o movimento. Ai, como tá para você o mês de abril? Porque, para mim já começou, gente, tá parado. Aí ninguém vende, É aí assim ficam, mesmo. contaminam. Então, assim, aqui está muito claro a pessoa que ela tem tendência a não ter autorresponsabilidade. E olha que coincidência, muito antes do livro, muito antes, eu fiquei pensando, puxa, se eu pudesse colocar uma única característica que me trouxe onde estou hoje, foi a autorresponsabilidade. Porque quando eu estava numa roda onde as pessoas estavam culpando a situação, né, e formava um vácuo de liderança. Exatamente, vitimização, a culpa é do outro, a situação do Brasil está difícil. Gente, olha só, é o seguinte, a situação, o fato é o mesmo para todo mundo. Agora, a gente que tem que agir diferente. Então, no geral, eu fiz mais coisas, eu tenho um estilo de personalidade que é, dentro do DISC, é o influente dominante. Não, mesmo então, que eu. Eu imaginava isso, eu imaginava. Sim. Então, a gente, por exemplo, tem que flopar muito para se tornar estável e conforme. Nossa. Você tem que se esforçar. Se esforçar muito. E aí, o que acontece é, eu, sendo influente dominante, e a gente que é influente, a gente tende a ser líder naturalmente. Sim. Se tem vácuo de liderança, se as pessoas estão fugindo de responsabilidade, a gente vai lá e fala, não, pode deixar que a gente vai fazer acontecer. Eu resolvo e também delego o restante para você. Vamos puxar. Todo mundo faz. Exatamente. E eu, para finalizar, a questão da autorresponsabilidade entrou na minha vida, graças a Deus. Eu tentei encontrar ela de novo, porque eu venho de um contexto familiar onde a mentalidade era de muita vitimização. Escassez. Escassez, o destino, quem nasceu para... Esqueci o ditado que meu pai falava, que era uma moeda antiga, né? De quem nasceu para denário nunca chega a quem tem. Essas coisas que sempre se coloca para baixo, eu não tenho responsabilidade, a culpa é da vida, eu não tive sorte na vida. Bom, dito isso, um dia a gente estava fazendo um teatro na escola, era a 7ª série, e era em inglês. Um teatro não, era um levantamento. Quem que vai ser a pessoa responsável por gerenciar? Todo mundo quer. E eu não suporto. Aí eu vou Teacher, quem é você? E aí o que aconteceu? Durante o processo, eu ficava, pessoal, tá chegando, eu preciso comprar cartolina, eu preciso fazer as coisas, vamos rachar. E o pessoal não dava dinheiro, o pessoal não, né? Eu cheguei a fazer, eu tentei, ninguém colaborou. Aí eu cheguei no dia, Reinaldo, vamos apresentar, então, o teatro. Eu falei, teacher, o negócio é o seguinte, eu pedi pro pessoal colaborar, eu pedi dinheiro, eu precisava comprar cartolina, 7ª série, tá? Isso deve dar uns 12, 13 anos, imagino eu. Aí eu de pé, ela olhou e foi aquela bronca que todo mundo, sabe, todos os outros alunos ficam rindo, mas foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Minha vida foi um giro de 180 graus, porque ela chegou e falou assim, verdade, Reinaldo, e não tem papelão na rua, Reinaldo. Não tem caixa de lápis de cor. E não tinha indicado uma solução. Não tem, olha, exatamente. Não tem caixa de cor, Reinaldo, lápis de cor ali na biblioteca. Não tem. E ela começou a falar, mas num tom, e ela só falou isso. Então, eu era uma criança de 7 anos, de 7ª série. Mas naquele momento, Deus abriu o meu entendimento e eu entendi. Eu falei assim, olha, quem quer, faz. Quem quer, faz. Não dá desculpa. E uma das coisas que, recentemente, e são coisas que mexem com a gente, as fichas que caem é quando você sabe que você tem que mudar algo em você. Comprometimento é igual a resultado. Às vezes, você é uma pessoa comprometida, mas você pode estar comprometida com as coisas erradas. Se você estiver comprometido com as coisas certas, o resultado vem. Isso foi uma frase que me impactou muito, tem tudo a ver com autorresponsabilidade. Sim. Inclusive o Paulo fala muito disso, né? Da velocidade certa, a intensidade certa e a coisa certa, não tem como dar errado. Exatamente, exatamente. Então,
a autorresponsabilidade entrou na minha vida de uma bronca de uma professora, e aí, já adulto, muitos anos depois, eu falei, puxa, eu tenho que agradecer a teacher, porque ela mudou o destino da minha vida. Uma frase. A gente não sabe o impacto que tem na cabeça de uma criança. E aí eu procurei entrar na escola para ver onde ela morava, mas você acha, um adulto procurando uma professora dizendo que vai agradecer, eles não vão acreditar nisso, do jeito que as coisas estão, fala, sei lá, que é um maluco querendo fazer. Então não me passaram com toda a razão, por mais que eu dissesse, não, eu quero agradecer e tudo mais, ela já estava aposentada, mas enfim, se a professora Rosinha de Assis estiver citando, teacher, a senhora mudou minha vida. Muito obrigado. A teacher Rosinha. Obrigado, a senhora mudou minha vida. A senhora não sabe como. Eu queria levar um presente para a senhora. Não deixaram, não passaram. Exatamente, exato. E, gente, isso é muito interessante para os meus funcionários, inclusive alguns estejam aí assistindo também. Eu falo muito isso para eles. Se vier me trazer um problema, já venho com pelo menos uma solução. Uma possível solução. Karina, estamos com um problema X e, olha, acredito que dê para resolver desta ou desta maneira. Ou, se não, os meus funcionários, sou suspeita a falar, né, que eu puxo o saco da minha equipe, tá? Eu, graças a Deus, Reinaldo, eu tenho isso de eles me trazerem um problema, geralmente já solucionado. Tá, olha, aluno reclamou disso, daquilo, eu fico, meu Deus, que situação, mas como assim? Não, mas foi tranquilo, a gente resolveu, a gente ligou lá, era uma coisa tal... E já tomaram a iniciativa, proatividade hoje, né? Então, além da autorresponsabilidade, ela diz muito sobre isso também, você ser proativo, como o Reinaldo acabou de dizer aqui. Ele poderia, lá naquele momento, com 7 aninhos, né? Olha, não conseguiu tal material, então eu vou conseguir essa outra alternativa. Foi um meio de aprendizado, um divisor de águas, eu acredito, né, Reinaldo? Total. E a partir dali você viu o quanto nós não devemos justificar aquilo que nos piora. Eu uso muito essa frase. A pessoa fala, mas por que você não foi para a academia? Por que você parou a academia? Ah, é porque eu tinha, porque o meu filho, porque eu não podia, porque eu não sei o quê. Não justifique o que te piora. Não justifique o que te piora. Então, isso é sobre autorresponsabilidade. A autocomiseração, que tudo acontece comigo. Eu não estava fazendo nada e veio fulano, mas eu não tinha culpa, mas não fui eu. E a pessoa não consegue olhar ao redor e ver o que ela poderia ter feito para que aquela situação tivesse terminado de uma maneira melhor. Mais produtiva, mais lucrativa dentro do mundo dos negócios. E, Reinaldo, mais um insight que fala aqui, que eu gostaria que você comentasse com a gente também. Se você quer resultados diferentes, precisa agir diferente. Essa coisa da ação, da execução, eu falo muito disso no meu Instagram, né? E agora eu vou pedir aqui um respaldo aí do Reinaldo, que tem toda essa trajetória, principalmente dentro do BNI, vamos falar do BNI daqui a pouco, mais também. Mas fala pra gente, Reinaldo, agir de uma maneira diferente para ter resultados diferentes. Como você traria isso hoje como insight? Olha, isso é uma das maiores verdades que a gente pode encontrar no empreendedorismo. Porque uma frase diz, agir da mesma forma, esperar resultados diferentes, é um tipo de loucura. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Agir sempre igual, esperar resultado diferente. Então, uma das coisas que eu aprendi faz pouco tempo, e eu quero compartilhar, que tem a ver com ação, e assim, outro insight que tirou um peso muito grande, um sofrimento muito grande, você vai entender porque você também é um influente dominante. E na minha cabeça, olha, gente, eu tenho 50 anos, certo? Na minha cabeça existia ainda um mito que eu não tinha consciência do super empreendedor. E dentro de uma imersão, o instrutor falou o seguinte: aqui você vai se enxergar em 2 papéis, mas você só vai se identificar em um. Você pode executar os 2, mas você não vai conseguir desenvolver bem os 2. Ou você é líder, ou você é gestor. Porque são personalidades totalmente diferentes. E o que acontecia eu tentava ser as 2 coisas, quando na realidade você pega um influente dominante, você é um líder. É um líder. O gestor está muito mais orientado a ser conforme estável, porque é a pessoa que vai trabalhar com o financeiro, com o contador. E o que acontecia, por causa desse mito, eu tentava agir em coisas que, por causa da minha própria personalidade, eu nunca vou ser bom, para falar a verdade, eu posso flopar, eu posso me esforçar muito, mas eu erro em data,
eu erro em conta simples, vamos dizer assim, porque eu não Dependendo sou do tabuado, eu fico, gente, peraí, deixa eu pensar. Porque detalhezinho não é a nossa praia, detalhezinho. O negócio é enxergar o todo, é a questão da Sim. liderança. Mas por causa dessa romantização, eu queria agir e me tornar melhor, porque assim, ao mesmo tempo, acreditar, a partir disso eu entendo que vale muito mais a pena, realmente, olha só, eu escutei essa frase mais de uma vez, mas tem um momento certo ao mesmo tempo para você entender. Vale muito mais a pena focar no que você realmente é bom do que tentar melhorar alguma coisa, porque você é ruim que você vai ser no máximo mediano. Exatamente. Mas aí eu pensava que isso era um tipo de fraqueza, certo? Da pessoa imaginar dessa forma e tal. Então, ao mesmo tempo, você pega uma pitada de orgulho e essas coisas assim, e super empreendedor, a cabeça de tentar, não, eu faço tudo, Superman. E, meu, não faça isso. Eu demorei muito tempo para entender, porque agora, se eu focar no que eu sou bom, e eu tenho alguém e eu tenho uma super gestora em casa, que é minha esposa. A minha esposa é uma super. Quando eu vi, eu cheguei, Márcia, se prepara aí que você vai se tornar gestora. Eu não quero mais conversar com o meu contador. Quero mais ver. Já terminou. Para mim não dá. Não dá. Eu quero saber das metas, eu quero saber de como estão os índices para eu transformar isso em liderança. E a gente junto. Porque você vai ser um líder gestor. Porque você tem aspectos de liderança que você tem que gerir. Mas é em que você é bom. E o gestor tem que ser líder, porque o gestor vai ter que colocar meta de acordo com a visão, de acordo... Vai estar mais próximo ali. Exatamente, né? Só que líder e gestor, a mesma pessoa, pode existir, mas é raro. Além de ser raro, eu acredito, Reinaldo, me corrija se eu estiver errada, mas a pessoa se sobrecarrega muito também. Demais. Ela tenta assumir tudo e ganhar o mundo, e eu vou fazer, e se você não está fazendo, peraí que eu faço também, e aí ela sai do estratégico, ela assume o tático, assume o operacional, ela quer estar nas 3 esferas ali da administração, seja de uma empresa ou de qualquer outro projeto. Isso tende a acontecer o quê? Ou o projeto não dá certo, ou às vezes ela se frustra porque ela não tem o resultado que ela almejava. Perfeito. Então, como o Reinaldo falou aqui, a gente precisa se entender, ter esse autoconhecimento de onde eu devo estar, em que momento eu devo estar, como você falou, né? O local certo, na velocidade certa, na intensidade certa, o que nós vamos fazer para melhorar, para ser assertivos naquilo que a gente administra, naquilo que a gente faz. Inclusive, gente, trazendo agora para o âmbito do BNI, eu gostaria de falar sobre isso aqui, até porque eu sou membro, né, do BNI também, e o Reinaldo que vai falar com muito mais propriedade, até porque eu sou bebezinho, tá, gente? Entrei quando, Reinaldo? Novembro, dezembro? Isso, acredito. Você foi no Business Day, inclusive, sério, de dezembro, de comemoração de dezembro. Foi, Perfeito. de dezembro. E, gente, quando eu soube disso, que eu sou a louca do network, né? Eu quero estar em todos, tem um grupo ali de empresários, eu já quero aprender, quero me comunicar, conhecer, socializar. Eu acredito muito nessas pontes, Reinaldo. Até porque tem um dos grupos que eu estou fazendo até essa ponte entre eles, né? Que é a Tops da D. Falei ontem aqui desse grupo para vocês, que foi onde eu iniciei com o networking. Estou há 4 anos com ela. E ali eu fiz muito negócio, Reinaldo. De comprar das pessoas, vender para as pessoas, trazer pessoas para o grupo. Acho que eu trouxe umas 14, 15 pessoas para o grupo ali também. E sempre me agregou muito. E aí, o que acontece? Ali ficou aquele ambiente de socializar com a mulherada, é só mulher. Mulheres e tudo mais. Aí, quando eu conheci o BNI, eu falei, pera, aqui tem um negócio diferente nesse grupo de networking. Por quê? Não é todo mundo que vai te indicar, gente. Por que eu fazia muito negócio? Por que eu recebia muita indicação? Porque eu estava sempre nisso, de me comunicar, gerar conexão, gerar vínculo com as pessoas. Mas não é todo mundo que tem essa pegada. Então, esses outros grupos de networking que eu participava, eu via que muita gente não tinha compromisso de indicar você, de falar da sua empresa, de te trazer um cliente quente, que a gente fala, né? Um lead, ou como a gente diz ali no BNI, uma referência. As pessoas não tinham esse compromisso. E já no BNI, eu falei, gente, pera, deixa eu entender melhor, como é que é isso aí? O Serginho foi o primeiro a me explicar. Eu falei, Karina, tem um aplicativo. Oi? É um aplicativo que você tem que lançar as pessoas que você referencia, você tem meta para indicar pessoas para empresas que estão dentro do grupo, para levar convidados para esse grupo de networking. Falei, pera, aqui o negócio é organizado, que tem gerência. Então, não que os outros não sejam bons, tanto que eu continuo participando de um monte de grupos de networking, me agrega muito. Mas no BNI eu vi uma organização, uma hierarquia,
o negócio funciona. E só não funciona como está em 77 países. Hoje tem mais de 300 mil membros, é isso, né, Reinaldo? E, inclusive, já saiu até na revista Forbes. Então, assim, o nível de empresários que participam do BNI, estou dando a minha experiência primeiro, tá, Reinaldo? Eu percebi, assim, que é um empresário que ele pagou para comprar uma cadeira ali dentro. Ele não tem concorrência, ele investiu naquilo. A partir do momento que o cara investiu para estar ali, ele vai se comprometer. Ele vai indicar pessoas para os outros, ele vai socializar, ele vai fazer networking de verdade. Então, ali eu vi um compromisso, uma seriedade muito diferente dos outros grupos de networking que eu já participei. Inclusive, suspeita a falar, porque na segunda semana que eu estava no BNI, eu já tinha pagado o meu investimento e feito. Você dessa também sabe? Eu tinha pagado meu investimento e feito ainda outras conexões e negócios que tenho fechado agora no decorrer dos meses, né? Vou falar agora na sexta-feira dos meus OPNFs, hein? O Reinaldo vai explicar para vocês o que é o PNF e tudo mais. Vai lá, Reinaldo, fala do BNI pra gente. Isso, o BNI é uma organização internacional de networking e é americano. Americano é orientado a resultado. Você sabe como funciona a coisa. Então, não é só um networking social, é um networking com métricas e metas, bem como você disse. E por que isso é importante? Porque é isso que garante o resultado. Em números, o BNI gerou nos últimos 12 meses 25 bilhões de dólares para os membros no mundo. Isso é PIB do país. Repete aí, Reinaldo, para essa câmera aqui. 25 bilhões de dólares nos últimos 12 meses e, no Brasil, 2,5 bilhões de reais nos últimos 12 meses para os membros. Estão vendo, né, gente? Quando eu falo para vocês um negócio que funciona, a gente mata a cobra, né? Já veio o Reinaldo aqui, ó, e já mostrou pra gente inúmeras como que isso funciona. Gente, é incrível. É algo, assim, surpreendente. Estou falando para vocês que é uma coisa muito séria. E essa conexão que tem ali, Reinaldo, explica pra gente como que funciona. Você sabe que a filosofia do BNI, que é o Giver's Gain, ela nasce, a frase em si nasce de você reescrever a ideia do Rotary, porque o nosso fundador há 40 anos é rotariano, e o Rotary é você ajudar o próximo. Essa é a grande função. Existem as campanhas né, para ajudar a sociedade. E o nosso fundador, numa crise na década de 80, o Dr. Evan Meisner, ele perde os dois principais clientes, que representavam 60% da carteira, e juntou um grupo de amigos que estava passando a mesma coisa e falou: gente, vocês têm clientes, eu tenho clientes, e a gente tem afinidade, a gente pode gerar cliente um para o outro, então vamos usar a filosofia de ajudar um ou outro, sem comissão, é realmente o desejo de ajudar, e isso vem, então, do Rotary. E aí começa com uma coisa informal, e o sistema vai nascendo, outros empresários de outras cidades vão participar. Não, eu quero levar isso para minha cidade, eu quero levar isso. Então, o BNI é um feliz acidente de uma necessidade que se tornou mundialmente hoje. E quando você pensa em networking, eu estou no BNI há 8 anos, tá? Para fazer 8 anos. Eu entrei achando que eu sabia networking, mas networking para networking profissional é muita diferença. É muita diferença. Então, cada pessoa, quando você vai perguntar o que é networking, dependendo do quanto ela estudou o tema, ela vai dar. Mas, no geral, as pessoas falam assim, é rede de contato. E essas coisas que são uma visão mais comum de quem não estudou o tema. E existem duas visões que são complementares para você ter sucesso dentro de uma rede de networking. A primeira, e eu gosto muito, um networking verdadeiro é fazer do outro mais bem-sucedido. Se você não faz de alguém mais bem-sucedido, você não está fazendo networking na realidade. Você está ali com coleguismo e essas coisas assim. Mas esse é só um aspecto da moeda. Você tem que fazer, ou seja, você tem que agregar valor. O outro aspecto da moeda é você está agregando valor, mas essa pessoa que você agregou, você tem que marcar a mente dela de uma forma que, quando ela estiver no momento de necessidade em relação ao seu produto ou serviço, é você que tem que ser lembrado. Com certeza. Muitas vezes só ajuda não funciona. Você tem que ter uma estratégia de desenvolvimento de relacionamento onde não haja opção dessa pessoa que você já ajudou sendo a ajuda parte dessa estratégia, para que surgiu alguma coisa num treinamento de marketing digital. Não tem outra pessoa para alcançar, é você.
É isso aí. Então, são esses dois lados da moeda para você ser bem-sucedido em networking profissional. Tem uma série de coisas dentro do método que não cabe dentro de um podcast. Não cabe dentro de um podcast. Embora não caiba, mas vou fazer um pequeno adendo aqui para vocês do que o Reinaldo falou agora, gente. O que eu observo muito nos grupos de networking? O que mais faz com que, poderia dizer que até uma certa objeção, para que a pessoa não consiga desenvolver um networking de verdade, é a falta de comunicação, de habilidade na comunicação. Então, às vezes, fala, mas ali não funcionou para mim, mas eu não consegui vender nada. Mas você conseguiu expor o seu produto? Falar dos benefícios que o seu produto ou o seu serviço oferece? Porque se eu não falo, se eu não sou visto, eu não sou lembrado. Então, o BNI já dá essa visibilidade que é dentro do próprio método, que é cada um ter ali 30 segundos para falar sobre o seu negócio. Depois tem uma apresentação durante a nossa reunião, que aí é rotativo, cada pessoa vai fazer essa apresentação. Então, ali já existe essa oportunidade. Porém, se eu não desenvolvo uma autoconfiança de acreditar no meu produto, saber comunicar isso da maneira correta para as pessoas, o network não funciona em lugar nenhum. Então, dentro do BNI, é um meio também de você conseguir desenvolver isso, como o Reinaldo falou, aí você vai ter que falar em público. Você vai ter que falar do seu produto ou do seu serviço. Não é se você quiser, né, Reinaldo? Exatamente. Então, ali, Karina, eu vejo que eu tenho uma dificuldade com comunicação e oratória. Tem um membro do nosso grupo, a Vanessa da Dale Carnegie, que trabalha com isso. Traz essas habilidades de oratória para o membro. Meu problema é no marketing, na hora de fazer fechamento ali no WhatsApp, eu não consigo fazer o fechamento high ticket, estou tendo essa dificuldade. Eu trabalho também com essa área. Então, ali, todas as necessidades que ele tiver para se desenvolver como empreendedor, ele já tem a solução dentro do próprio grupo. Ali, o grupo já molda ele cresce ali dentro e tendo essa comunicação mais afiada, vamos dizer assim, se é que se pode usar essa palavra, ele consegue fazer muito negócio dentro do grupo. Como eu falei para vocês, é um outro tipo de empresário. Ali você vai vender para empresários e também ser referenciado por empresários de alto valor, gente. São pessoas que investiram para estar naquele grupo de networking. Então, para mim é incrível, sou suspeitíssima a falar. Sou BNI de carteirinha agora, né, Reinaldo? Membro e eu gosto muito. E, Reinaldo, aproveitando aí o gancho nesse sentido também, fala rapidamente aí pra gente, de uma maneira bem objetiva, um marketing para você dentro de um grupo de empresários, qual a importância, treinamentos na área no mercado digital, quanto que isso é importante para você, se você ouviu falar algo sobre, que é o tema aí do nosso podcast. Fala um pouquinho pra gente. Olha só, eu acredito, nós temos a ideia que nós falamos do BNI como uma organização de networking profissional. Mas nós somos uma organização, se você for reescrever, de marketing por referência. Olha aí. Marketing por referência. Então, o BNI é uma organização de marketing, onde eu vou colocar minha credibilidade a seu favor. E quando você pensa em marketing, independente do canal que você esteja usando, você quer visibilidade. Sim. Quem você citou no começo, quem não é visto, não é lembrado. Exatamente. Então, o marketing é fundamental para determinadas ações estratégicas do seu negócio. Por exemplo, você falou high ticket, eu acredito muito nisso. Então, o aumento de escala de venda, marketing, redes sociais é o que você precisa. O nosso marketing de referência, você vai usar estrategicamente quando talvez você queira passar de um patamar para outro, aí você precisa de contato. Sim. Aí, marketing, por exemplo, em rede social, pode reforçar a partir do momento que você tem estratégia, mas criar uma nova rede de networking é o teu marketing que você tem que investir. Então, a tua estratégia, o que você quer, se você quer aumentar venda, volume de venda, redes sociais, o seu treinamento de marketing, vale muito a pena investir, porque uma das coisas que eu vejo, e eu me coloco nesse pool aí, eu estudei marketing digital para que eu pudesse ter o linguajar de conversar com os meus prestadores de serviço. Isso é mais importante. Eu próprio, eu não vou. Você não vai fazer de você tem que ter a sua agência. Exatamente, eu queria entender o linguajar e
a mecânica de algumas ferramentas para eu não me sentir ignorante quando eu fosse conversar com o profissional de marketing. E é justamente o apoio que você dá para as pessoas. E melhor ainda, Reinaldo, antes até dele fazer a estratégia, a própria agência, você conseguir sentar com ele e falar assim, olha, você vai iniciar uma campanha, eu vou te ajudar nesse planejamento dessa estratégia. Porque o especialista do negócio é você, empreendedor. Exato. A agência de marketing é especialista em marketing. Então, você vai falar do seu produto, olha, o que eu mais vendo lá é esse produto aqui. A gente pode utilizar uma cópia assim, fazer uma estratégia de marketing com essa segmentação. Aí você entrou lá, começou a olhar as análises pelo seu celular, você tem um aplicativo para ligar na agência e falar, olha, eu estou observando esse CTR aqui, talvez seja por causa desse criativo. Vamos trocar o criativo, mexer na segmentação de público. Então, tudo você aprende para conseguir. Por isso que muitos empresários que eu mais ouço, o Reinaldo, as pessoas que me procuram. Eu contratei a agência e não deu certo. A agência nenhuma presta. Muitas vezes não é porque a agência não presta, é porque o marketing é o coração do seu negócio. Então, o mínimo básico, você precisa entender, precisa participar para que o negócio funcione. Então, diz muito sobre isso, não é verdade? Uma coisa que os pequenos empresários ainda têm que quebrar essa barreira é que o marketing é para quando sobrar tempo. Olha aí. Não tem muito disso? Muito. Eu não tenho tempo para poder aprender sobre isso, é o que eu mais ouço. Então, marketing cada vez mais, ainda mais a intensificação de rede social, é um caminho sem volta. No caminho não tem mais como ficar sem. Com certeza. E para finalizar o nosso podcast aqui, eu vou trazer 2 recados para vocês. O primeiro deles, o Reinaldo vai falar aqui sobre um evento que vai acontecer amanhã, que é a nossa rodada de negócios. Ele vai explicar o que é, como funciona e já fazer o convite para vocês nessa câmera aí. Vai lá, Reinaldo. Perfeito. Então, amanhã nós temos aí o Business Day. Business Day é um dia especial no BNI, porque nós temos uma palestra, nesse caso sou eu, palestrante, tenho a honra de estar com vocês amanhã para trazer um conteúdo que está orientado à criação de times com uma visão positiva. Quem não quer isso, certo? Mas isso é simplesmente uma cerejinha do bolo, porque o que é bacana é que você vai participar de múltiplas rodadas de negócio, onde você vai conhecer uma perspectiva totalmente diferente em relação a networking. Posso dar um spoiler aqui? Porque isso aqui vai ser surpresa para quem está lá amanhã e não está assistindo seu podcast. Mas, quando você vai num evento de rodada de negócio, a gente chama de rodada de negócio para a pessoa interpretar, eu tenho oportunidade de ir lá, então, exato. Mas se você vai numa rodada de negócio e você chega lá no meio e pergunta, pessoal, ergue a mão, pode erguer a mão quem veio aqui hoje para comprar. Ninguém levanta a mão. Tem sentido você ir para vender? Se ninguém quer comprar? Para você entender que o que gera negócio é networking baseado em ajuda mútua. E é isso que você vai ver lá amanhã. Se você for amanhã e não sair com pelo menos uma oportunidade de conversa, olha, é uma coisa extraordinária, porque as oportunidades se acumulam num evento que muito provavelmente, vou parar por aqui, mas que você nunca participou. Não é rodada de negócio para você só ter um modelo mental, mas não é. Vai que vale muito a pena. Você vai sair com uma oportunidade amanhã. Gente, olha aí, eu não perderia, de verdade, eu não perderia. Então, você que está assistindo o nosso podcast, você aí do online, que está aí pelo Instagram na live, não deixe, gente, de participar. Passa pra gente, ô Reinaldo, se a pessoa quiser procurar algum membro do BNI, claro, podem me procurar no direct, obviamente, mas o Reinaldo vai deixar um contato aqui também para se quiser participar do grupo. Eu quero ser membro. Eu não quero só ir para a rodada de negócio, mas eu quero ser membro. E ser membro, eu vou aqui colocar o processo natural. O processo natural é realmente, primeiro, conhecer um evento, é participar de um evento para você saber do que se trata o BNI e assim, eu estou pisando de uma coisa. Porque às vezes a gente fala e existe um método, existe disciplina, você sabe muito bem, né? Existe disciplina, existe organização. Então, a primeira recomendação mesmo, antes de eu falar sobre a membresia, amanhã a gente fala sobre a membresia, numa parte da reunião. Se você quiser participar, você pode mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, vou deixar meu telefone aqui, que é 11 977 66 1010. Manda uma mensagem que eu te encaminho para a pessoa responsável e ela vai te dar as instruções aí para você estar com a gente amanhã no Business Day.
É isso aí, gente. Então, você seja no meu direct ou no WhatsApp que o Reinaldo passou, você vai conseguir ter acesso a esse convite que nós estaremos encaminhando para você, para fazer parte, gente, é um grupo, vai ter mais de 100 empresários ali da nossa região, aqui do Oeste Paulista, para você não só fazer negócios, você não só vender, mas também aprender que ali tem empresários como você que são grandes parceiros. Eu saí do BNI ali com muitos partners que eu não tinha antes. Então, isso para mim é muito importante. Continue investindo nisso. Eu esqueci um detalhe importante para não criar frustração. O Business Day é um dia especial onde nós não criamos concorrência para o membro. Como a gente tem múltiplas rodadas de negócio, por exemplo, a sua cadeira é a parte de treinamentos em marketing, certo? Sim. Marketing digital. Aí o que acontece? Nós não permitimos, eu vou explicar o porquê, que um empresário de fora também vá amanhã no Business Day como a tua cadeira, por exemplo. E por que não? Os membros, eles já são fiéis a você, eles sabem quem você é, mas amanhã, convidado também vai estar apresentando para convidado. E se tem alguém da tua cadeira, ele vai escutar sobre você, ele não conhece você ainda, talvez, e ele vai escutar sobre outra pessoa. E se ele quiser, de quem ele compra? Então, a gente quer potencializar negócio para membro. Então, amanhã é o único dia que a gente não permite que um empresário venha conhecer se a cadeira estiver ocupada. Então, nessa mensagem que você vai mandar para mim, já manda, olha, eu tenho uma empresa de materiais de construção que eu vou orientar. Ó, amanhã você pode participar ou amanhã, infelizmente, não, mas você pode vir numa outra oportunidade. Por quê? O BNI defende o interesse do membro. Amanhã é para gerar negócio para membro e também para convidados que não conflitam com os membros, por causa dessa razão que eu expliquei. Para vocês, gente, o quanto é organizado, existe nessa organização e regras dentro do BNI, gente, por isso que subsiste até hoje. Senão é um grupo de network que também não teria durado aí um ano. Mas se está até hoje no mercado e tem essa credibilidade, é justamente devido a essa organização. E aproveitando o gancho, falei para vocês que seriam 2 recados para a gente finalizar. Eu vou falar aqui para vocês da patrocinadora do nosso podcast, que é a Universidade de Marília. Já está há 70 anos no mercado, gente, formou mais de 200 mil alunos. Hoje compõe o grupo de excelência do MEC e está entre as 10 melhores faculdades do estado de São Paulo, segundo o MEC. Então, você que quer aí uma comodidade, poder fazer a sua faculdade, sua pós-graduação no conforto da sua casa, acesse aí, vai estar aqui embaixo para você acessar. Unimar PP é o nosso Instagram. Entre em contato com um dos nossos colaboradores. Teremos ali mais de 40 opções de graduação e mais de 100 opções de pós-graduação pela Universidade de Marília para você. Reinaldo, quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Aprendemos muito aqui com você, muitos insights importantes. E será sempre bem-vindo aqui no Neuromarketing Cast, tá? E nos vemos amanhã. Amanhã é meu palestrante, gente. Nosso diretor regional e nosso palestrante amanhã no Business Day. Muito obrigada, Reinaldo. Eu quero agradecer porque o que é bom e divertido passa muito rápido. Eu nem vi a hora Nem vimos a hora passando aqui. E eu agradeço muito porque todo membro do BNI faz diferença na vida das outras pessoas. Então, te agradeço principalmente por isso. Muito obrigado. Obrigada, Reinaldo. Gente, muito obrigada. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.